Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo novas aulas sobre análise e projeto de sistemas. Essa é a nossa videoaula 4, Conceitos de modelagem de sistemas, parte 2, Pilares da orientação a objetos. Quero aproveitar sempre para reiterar a necessidade de verificar as nossas notas de aula que detalham o conteúdo apresentado aqui. Então vamos lá, vamos para a nossa videoaula 4, Conceitos de modelagem de sistemas, parte 2. Pilares da orientação a objetos. A orientação a objetos está estruturada em cima de 4 bases. A primeira, a abstração. A segunda, o encapsulamento. A terceira, a herança. E 4, o poliformismo. Vamos detalhar cada uma dessas partes daqui para frente. A abstração. Para representar a abstração, nós buscamos representar visões. Assim como está na transparência, nós temos as visões da arquitetura civil e uma visão também da arquitetura de software. Vejam que ambos buscam representar entidades reais no terreno não da realidade, mas um terreno de possibilidades, onde nós vamos buscar levantar as características mais relevantes, quer seja de uma casa, quer seja de um produto de software. A abstração é, então, a ação de abstrair, de analisar isoladamente um aspecto contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. No momento da abstração, não estamos muito preocupados com o mundo real, mas sim de representar aquilo que é relativamente importante para nós. A abstração também é uma representação simplificada de uma entidade que permite interagir e tirar proveito da entidade abstraída, sem que seja necessário dominar todos os detalhes envolvidos na sua implementação. Funções, classes, interfaces, pacotes, bibliotecas, entre outros, são os instrumentos clássicos oferecidos por linguagem de programação para a criação de abstrações. Veja o seguinte exemplo de abstração. 2 observadores observando um objeto por diferentes pontos de vista, vão ter diferentes resultados. A vovó à esquerda enxerga o bichano, enxerga o gatinho, como um bichinho macio, como um bichinho de pelúcia. Já a veterinária, do lado direito, encara o gato como um ser vivo, composto de órgãos, composto de ossos, enfim. Ambas têm visões diferentes do mesmo objeto. Uma classe abstrata é desenvolvida para representar entidades e conceitos abstratos. A classe abstrata é sempre uma superclasse, não possui instâncias e define um modelo, ou template, para uma funcionalidade, fornecendo uma implementação incompleta, a parte genérica dessa funcionalidade, que é compartilhada por um grupo de classes derivadas. Cada uma das classes derivadas completa a funcionalidade da classe abstrata, adicionando um comportamento específico. Então, nós podemos criar classes por meio de abstração e trabalhar essas classes através de suas subclasses e implementar funcionalidades da classe principal. Outro exemplo de abstração, o pintor Pablo Picasso utilizou de abstração para remover detalhes do desenho de um touro, de cima para baixo, da esquerda para a direita, até que fosse possível demonstrar o conceito do animal com o mínimo de detalhamento possível. A abstração em software é uma aplicação de mapeamento muitos para um, que nos permite desconsiderar informações e detalhes e tratar coisas que são diferentes como se fossem a mesma coisa. O objetivo sempre é simplificar a análise, separando atributos que são relevantes daqueles que não são relevantes. Partimos de um sistema maior para um sistema em menores módulos, um sistema menor, aumentando assim o nível de abstração. O sistema pode ser decomposto em camadas e partições. Sistemas muito pequenos
normalmente não necessitam de camadas e partições, mas a grande maioria dos grandes sistemas é conveniente que se trate eles de forma modular, criando pequenos módulos. Uma camada é um subsistema que adiciona valor a subsistemas de menor nível de abstração, e uma partição é um subsistema paralelo a outros subsistemas. Encapsulamento. O encapsulamento ele restringe o acesso às operações internas realizadas por um objeto. Um objeto envia uma mensagem a outro objeto para realizar uma determinada tarefa, mas não se preocupa com o modo que essa tarefa será realizada. É utilizado para disponibilizar métodos que operam sobre os dados e que protegem o acesso direto e indevido aos atributos de uma instância fora da classe, onde estes foram declarados. O encapsulamento esconde os detalhes de funcionamento interno de um objeto. São disponibilizadas para o usuário apenas as funções que o objeto executa através da interface do sistema e encapsula a sua implementação, protegendo assim o acesso indiscriminado aos dados. Vejam que temos muitas aplicações de sistemas que utilizam protocolos e os protocolos são os responsáveis diretos por encapsular o conteúdo que são os dados. É uma aplicação direta, inclusive, do próprio modelo de referência OSI. O encapsulamento ajuda a prevenir o problema de interferência externa indevida sobre os dados de um objeto, como objetos que possam alterar os dados de outros objetos indevidamente. Também evita que um programa torne-se tão interdependente que uma pequena mudança tenha grandes efeitos colaterais. Mais uma vez, vemos que é necessário trabalhar na identidade do programa, no trabalho de desenvolvimento do projeto do programa, de forma que ele não seja comprometido por mudanças que ocorram no seu ambiente computacional. Um exemplo de encapsulamento. O objeto computador e o objeto datashow, em que cada um desses objetos tem suas próprias funções. A integração entre eles é feita através da ligação da saída do objeto computador à entrada do outro objeto, o datashow. O datashow pode reproduzir as imagens do computador. Essa implementação está encapsulada no próprio objeto datashow. Já o usuário ele precisa saber apenas onde conectar a entrada do objeto datashow e a saída do objeto computador para reproduzir a imagem. Herança. Herança é a generalização da abstração e ocorre quando definimos um subconjunto de relacionamentos entre elementos de duas ou mais classes. A herança possibilita que novas classes possam fazer uso das classes já existentes por meio do conceito de herança, aproveitando as características existentes na classe a ser estendida. Toda classe que herda de uma classe pré-existente possui, além de seus próprios atributos e métodos, os atributos e métodos da classe a partir da qual se herda. Vejam no exemplo lateral, um diretor, gerente, todos fazem parte da superclasse funcionário, ou seja, todo gerente é um funcionário e todo diretor é um funcionário, assim como o presidente também é um funcionário. Com a herança, é possível criar classes derivadas, subclasses, a partir de classes bases, as superclasses. As subclasses são mais especializadas do que as superclasses, que são mais genéricas. As subclasses herdam todas as características de suas superclasses, como suas variáveis e métodos. Já as subclasses ou subtipos, além de herdarem todas as características dos seus supertipos da superclasse, também podem adicionar mais características, seja na forma de variáveis ou métodos adicionais, bem como reescrever métodos já existentes na superclasse. Isso é chamado de polimorfismo. Exemplo. A classe pessoa é uma generalização da classe pessoa física, pois toda pessoa física é uma pessoa. Por herança, podemos estabelecer relações entre as classes
compartilhando os atributos e operações semelhantes. Por exemplo, a superclasse pessoa possui como atributos nome, endereço, sexo, telefone. Já as subclasses pessoa física e pessoa jurídica possuem atributos específicos e também atributos relacionados à superclasse. Vejam que na orientação a objetos, classe base, supertipo, superclasse, classe pai e classe mãe são sinônimos, bem como as palavras classe derivada, subtipo, subclasse e classe filha também são sinônimos. Polimorfismo. O polimorfismo, ou várias formas, é uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem, dependendo do seu tipo de criação. É caracterizado quando duas ou mais classes distintas têm métodos de mesmo nome, de forma que uma função possa utilizar um objeto de qualquer uma das classes polimórficas sem necessidade de tratar de forma diferenciada conforme a classe desse objeto. Um objeto pode enviar a mesma mensagem para objetos semelhantes, mas as interfaces são implementadas de formas diferentes. Isso é conseguido com o auxílio do uso de herança nas classes e a reescrita ou overriding de métodos das superclasses nas suas subclasses. Um exemplo de polimorfismo. Uma impressora laser tem um mecanismo de impressão que é totalmente diferente de uma impressora matricial. Mas isso é indiferente para o programa, a impressão é indiferente. O programa manda uma mensagem imprimir para a impressora e o modo como a impressora irá imprimir no papel vai depender exatamente do tipo da impressora usada, ou seja, a impressão pode se dar de formas diferentes para uma mesma mensagem ser impressa. Modelagem web. O projeto de aplicações web é complexo, pois envolve requisitos não previstos na modelagem dos sistemas convencionais. Os novos conceitos associados às aplicações web originaram novas classificações de aplicações dentro do processo de desenvolvimento de software. Nós temos aí aplicações informacionais, como exemplos de jornais online, as aplicações interativas, normalmente caracterizadas pelos jogos online, as transacionais, que dizem respeito ao comércio eletrônico, workflow, para a execução de processo, análise de processo, ambientes de trabalho colaborativos, com ferramentas de projetos colaborativas, mercado SOHO, comunicação online e comunidades online, chats e portais. A modelagem web ela trata da navegação, da modelagem e estruturação de documentos, componentes dinâmicos e sistemas de gerência de workflow que usam hiperdocumentos que diferenciam sistemas de internet de sistemas computacionais convencionais. O projeto do sistema web ele utiliza o conceito de documentos modelados de forma diferente das telas GUI, as Graphics User Interface, e de relatórios convencionais. Para a modelagem web, são usadas metodologias baseadas em orientação a objetos, modernamente, utilizando-se o UML, Unified Modeling Language, o CORBA, Common Object Request Broker Architecture, e o XML, Extendable Markup Language. Já o workflow, ele permite o controle eficaz e rápido dos processos de negócio das organizações. Define e gerencia o fluxo de trabalho organizacional por meio de software, cuja automação está relacionada à comunicação e à troca de dados entre os diferentes setores da empresa. O workflow permite ainda análise, modelagem, implementação e revisão dos processos organizacionais, reduzindo tempos de execução, tempo de respostas e custos. Segue agora um exemplo de um workflow para o controle de revisão de crédito. Vemos que temos diferentes etapas, que começam na parte superior, em quando nós temos a elaboração da proposta, que vai para a parte de revisão de proposta, a parte de esteira de proposta, com o analista em 3, seguindo pela revisão do coordenador, aprovação de comitê local,
aprovação de comitê pleno, até chegar ao final do processo, onde se aprova ou se rejeita a proposta. Bom, vimos que a modelagem web ela requer o uso de diagramas, como diagrama de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de máquinas de estados, diagrama de atividades, diagrama de interação, diagrama de estrutura, diagrama de pacotes, diagrama de implementação, diagrama de componentes e diagrama de objetos. Não há um melhor do que o outro, e sim a aplicação mais adequada para aquele projeto naquele momento. E a nossa modelagem web ela está inspirada em 4 bases bem sólidas: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, reitero a necessidade de verem as nossas notas de aula correspondentes para verem maiores detalhes. Aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!